Salve, nação corintiana, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar sobre o Gil. Querendo ou não, teve o jogo, né, na quarta-feira e o Corinthians acabou perdendo, só que assim, o maior lance ali foi a questão do Gil. A torcida não está perdoando, né, o erro dele, e porque ele já não vem jogando bem, então simplesmente ficaram hostilizando ele lá em Minas Gerais, dentro de um hotel, e xingaram ele, chamaram ele de vagabundo, falaram que ele tá sugando o Corinthians, assim, xingaram de tudo, que hostilizaram ele bastante, e ele até parou para discutir. Mas assim, enfim, aí o Fábio Santos acabou tirando ele de lá, mas assim, tá um clima muito tenso, da torcida com os jogadores. Querendo ou não, essa semana aconteceu muitas coisas, né? O caso do Luan também, então é assim, é complicado. E só que eu acho que assim, tem que cobrar, mas eu acho que tem um limite também para tudo, né? Mas enfim, vamos ver aí o que eles vão acabar fazendo em relação a isso. Como vocês podem ver aí o vídeo, e aí vocês tiram a conclusão de vocês. Até quando você vai roubar o Corinthians? Por que você não vaza, irmão? Por que você não sai fora, irmão? Sai fora do Corinthians. Você é ex-jogador, irmão. Você é ex-jogador. Você tá roubando o clube. Você é ex-jogador, certo? A panelinha, você tá roubando. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador. Você é ex-jogador, maluco. Hein? Sai fora! Toma vergonha da sua cara, chega, maluco! Chega! Vagabundo! Você é vagabundo! Até quando fazendo isso com o Corinthians? Tá roubando o Corinthians, rapaz! Até quando, vagabundo? Caralho, já passou 10 anos. Respeita o torcedor, vagabundo! Você não tá mais um técnico, caralho! Respeita o jogador, vagabundo! Porra! Pessoal, aqui eu não tenho nada a ver com isso, por favor, respeito os E outros você jogos. também não tem nada a ver com o torcedor. Então você faz seu trabalho e eu protesto. Aqui Eu tenho o direito de é um lugar protestar. privado. O problema é É um lugar seu. privado. O senhor tem que Mais favor. Vamos falar sobre o transfer ban, né? O Corinthians, querendo ou não, quitou e tal o transfer ban que havia lá do Bozelli e tal, do empresário, né? Do intermediador que fez o negócio com o Bozelli e com o Bruno Mendes. O Corinthians quitou, pá. Só que o que aconteceu? O Corinthians comprou o Fausto Vera lá por, querendo ou não, 40 milhões, né? 8 milhões de dólares, e que dá uns 40 milhões de reais, e uma das 3 parcelas o Corinthians não pagou, e aí o Argentino Júnior acabou acionando a FIFA, e aí o Corinthians teve que ir lá pagar para querendo ou não, né, a contratação do Corinthians, aí o Matias Rojas, se concretizar. E aí o Corinthians foi lá, pagou, só que assim, o Argentino Júnior teria que... O Corinthians pagou na sexta-feira, o Argentino Júnior tem 5 dias para responder à FIFA, que tá tudo bem, né, que recebeu dinheiro e tal. Só que assim, o Argentino Júnior, como o Corinthians demorou e querendo ou não, eles tiveram que acionar a FIFA, então eles estão meio que, querendo ou não, aquela desavença com a diretoria do Corinthians, e é bem capaz deles não responderem à FIFA, mas mesmo eles não respondendo, o 5º dia cai agora, na sexta-feira, então querendo ou não, tem como colocar ainda o Matias Rojas no bid, já que vai ficar simplesmente livre, né, para poder colocá-lo, porque querendo ou não, até mesmo o seu Duílio falou que não é um transfer ban, e sim um bloqueio. Como diz, vamos ficar quieto, né? Mas enfim, então querendo ou não, a gente ficou sem o Matias Rojas contra o América. Esperamos que ele esteja pronto para amanhã, né? O jogo contra o Atlético Mineiro.
e porque querendo ou não a gente vai precisar. E querendo ou não, se o Luxemburgo não fizer esse time jogar e a gente ganhar o jogo, empatar tudo bem, mas se a gente de repente perder, eu acho que ele cai. Certeza que ele cai. Então, o Corinthians tem que começar a jogar bola, né? Mas enfim, vamos falar sobre o Pablo. Querendo ou não, ele já foi ex-jogador do Corinthians, né? Em 2017, ganhou título brasileiro e tal. E só que assim, ele tá sem espaço no Flamengo. Então, eles estão cheios de zagueiro, tem alguns zagueiros lá à disposição. Rodrigo Caio é um dos. Só que o Corinthians está interessado no Pablo. E querendo ou não, eles querem se livrar do atleta até o fim do ano. Então, o Bahia e o Corinthians estão muito interessados no Pablo. E querendo ou não, já está começando já a haver uma possível negociação. Então, querendo ou não, ele tem 32 anos, o Pablo. O salário dele é 600 mil, só que assim, eu acho que até que não é muito, eu acho que é o normal de todo zagueiro hoje em dia, né? Se você for ver mesmo, tem zagueiros aí que vale muito mais. O próprio Gil mesmo vale mais do que ele. E joga muito menos que ele também. Mas enfim, né? É basicamente isso. Então o Corinthians, querendo ou não, é uma boa opção no mercado. E seria bom até pelo menos o final do ano, ou até o meio do ano que vem, seria muito bom, né? Porque também a gente não sabe querendo ou não, Bruno Mendes falou que jogaria aqui, isso seu Duílio que mencionou, só que assim, tem que ver também se é verdade, mas enfim, seria uma boa opção ter o Pablo novamente no time, por mais que tenha até o empresário dele, né, quando na saída dele, ter, querendo ou não, feito algumas palhaçadas e tal, e a diretoria do Corinthians acabou não gostando, mas assim, é uma boa opção no mercado. Corinthians! Querendo ou não, o Corinthians quer renovar com o Gabriel Moscardo, jovem de 17 anos, cria da base do Corinthians, né? E querendo ou não, ele tá pegando a titularidade. O Corinthians tem contrato com ele até setembro de 2024. E querendo ou não, para não acontecer a mesma coisa que o Bruno Mendes, para que ele não possa assinar um pré-contrato já antes com qualquer outra equipe, então o Corinthians já está se precavendo o quanto antes para renovar com o garoto. E também não só com ele, como o Matheus Araújo e o próprio Raul Oliveira. E querendo ou não, o STJD, ele tinha, querendo ou não, aí punido o Corinthians, né, pelos cantos homofóbicos lá contra o São Paulo. E aí o Corinthians conseguiu efeito suspensivo e acabou não acontecendo com o Red Bull, só que agora, ontem na quinta-feira, foi julgado novamente e o Corinthians vai, a próxima rodada, ficar com os portões fechados. Então seria contra o Grêmio, né? Só que dia 15, só que como dia 15 o Corinthians vai jogar o jogo de volta da Copa do Brasil, foi alterado. Então o Corinthians vai jogar só dia 30 o jogo em casa contra o Vasco, porque querendo ou não, o Corinthians ainda vai jogar antes disso com o Bahia lá em Salvador. Então é basicamente isso, a gente acabou sendo punido da mesma forma, só trocou a data, né, e o time. Mas enfim, é isso, as notícias são basicamente essas. Tenham uma boa sexta-feira e um bom fim de semana, né? Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!